Primeira carta de João, capítulo 4. Como identificar os falsos profetas? Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo o Espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo o Espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do Anticristo, sobre o qual vocês ouviram falar que viria ao mundo e de facto já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Deus é amor. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de pecados. Amados, visto que Deus nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. Capítulo 5. Crer no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos.
Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento do seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com o seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E as 3 concordam entre si, porque cremos em testemunho humano. Certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Conclusão. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedirmos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão a cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte, e não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda a injustiça é pecado, mas nem todo o pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controlo do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos.